Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Depois dessa semana sem aula aí, da minha frente pelo menos, né? Tivemos aí então esse tempinho e agora retomamos com matriz inversa, né? E aí conversar um pouquinho sobre essa história aí do que é inverso de um número, né? E o que é o oposto de um número, perceber bastante essa diferença aí. Então vamos ver o seguinte ali, ó. Matriz inversa. Primeira pergunta que aparece para mim: qual é o inverso do número 3? E qual a resposta que eu encontro? É o número 1/3. Mas como que eu identifico o inverso de um número? Para a gente não confundir inverso com oposto, então eu coloco o seguinte, ó. E essa é uma definição matemática mesmo, né? Quando você soma números opostos, você tem como resultado o teu elemento neutro da soma. Então veja, se eu tenho lá 3 e menos 3, quando eu somo 3 e menos 3, eu tenho 0 como resposta. Esse 0 é o elemento neutro da soma, né? Porque somar alguma coisa com 0 continua igual ela mesma, né? Então eu tenho ali 10 mais 0 continua sendo 10. Menos 5 mais 0 continua sendo menos 5. Então por isso ele é chamado de elemento neutro da soma. Agora, o inverso é um pouquinho diferente. Veja só o que a gente tem ali, ó. Agora pensa lá, e o inverso do número 5/4? Vamos ver se você já se liga no que é o inverso de um número. E aparece para mim a fração 4/5. Pô, mas espera aí, fração 4/5? Né? Se eu pensar lá qual que é o denominador do 3 inteiro, não é 1? E olha lá qual que é o inverso do 3. É 1/3? Então é exatamente isso, o número ele é invertido mesmo, né? Só que com matriz é um pouquinho diferente. O que eu vou observar ali? Ó? Veja só, 3 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1/3 vezes 3, que é igual a 1. E 1 é o quê? Elemento neutro da multiplicação. Então é com base nisso que a gente vai fundamentar a identificação de matriz inversa, tá? Então perceber ali, ó, 3 vezes 1/3 é igual a 1/3 vezes 3, que é igual a 1, e 1 é o meu elemento neutro da multiplicação. Bem, 5/4 vezes 4/5 é igual a 4/5 vezes 5/4, né? Se for operar, isso aí vai dar 20/20, que vai dar 1. E 1 é elemento neutro da multiplicação. Agora veja lá. De modo geral, o inverso de um número real A, e esse A tem que ser diferente de 0, porque aí o inverso de 0 não possui inverso nesse caso, por isso que aparece ali de A diferente de 0, né, condição de existência, é o número 1/A, que também indicamos por A elevado a menos 1. Assim temos A vezes A elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos 1 vezes A, que é igual a 1. Certo? Então, identifiquei o quê? Elemento neutro da multiplicação. Vejamos seguir, hein? Definição de matriz inversa. Se existe uma matriz B quadrada de ordem n, né? Então é importante que essa matriz tem que ser quadrada, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a IN. O que é aquele N ali? Né? Diz para mim que é uma matriz de identidade de ordem n. Então, se a matriz for de ordem 2, a multiplicação dela pela matriz inversa vai ter que ser a identidade de ordem 2. Se ela for de ordem 3, vai ter que ser a identidade de ordem 3, né? Então, dizemos que a matriz B é a matriz inversa de A. Né? Se aquilo acontece. Costumamos indicar a matriz inversa A elevado a menos 1. Né? Então, essa é a indicação da matriz inversa. Assim, B vai ser igual a A elevado a menos 1. Né? Então, se B é a inversa de A, eu posso usar uma outra notação específica para a matriz inversa. Bem, seguindo aí. Qual que é a minha conclusão? Então, A vezes a inversa dela, é A elevado a menos 1, é igual a A elevado a menos 1 vezes A, que é igual a matriz de identidade de ordem n. Correto? Se a matriz quadrada é invertível, então sua inversa é única. Tá? Se a matriz possui inversa, a inversa dessa matriz é única, não tem outra. E aí,
o que a gente vai conseguindo da relação, né? Então veja o seguinte, ó, A vezes a inversa é igual à identidade. Então nós temos o seguinte, o determinante de A vezes a inversa dela é igual ao determinante da matriz identidade. Então vamos lembrar disso aí. Como o determinante da matriz identidade é 1, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o determinante do produto da matriz pela sua inversa é igual a 1. E aí a gente tem uma propriedadezinha lá da aula passada. Não dá para esquecer, né? Essa matemática ela sempre traz assim, né? Essa tal de matemática aí sempre eu preciso do que eu deveria ter aprendido para poder seguir, né? Então tem que levar na sua bagagem ali essas informações. Não dá para perder, não dá assim, tipo, eu não consigo fazer esses recortes assim. Isso aqui eu consigo aprender independente de outra parte. Não dá para fazer isso, tá certo? Então voltando ali, ó, o determinante do produto de A vezes A menos 1, existe uma propriedade que falava disso. Teorema de Binet. Então o determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante de A vezes o determinante da inversa de A. Vou substituir naquela equação ali em cima. E daí eu tenho o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 é igual a 1. Olha o que eu consigo. E essa propriedade nós vamos utilizar muito nos exercícios aí. Tá? Os exercícios que eu escolhi, a gente utiliza essa propriedade aí. Então o determinante de A elevado a menos 1, o determinante da inversa, é igual ao inverso do determinante da matriz. Olha que legal. Tá? Então guarda bem essa propriedade aí, anota ela, para que você possa continuar utilizando aí. Tá? Não dá para esquecer. Isso aí às vezes cai bastante em questão teórica. Tá? Condição de existência. Para que exista a inversa de uma matriz, é necessário e suficiente que duas condições sejam satisfeitas. Então tem que observar duas condições para que exista a inversa de uma matriz. A matriz tem que ser quadrada, isso é fato, né? Não existe inversa de matriz M por N, né? Quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Segunda observação, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. Se você for buscar uma questão conceitual e daí buscar ali naquela propriedade que a gente viu anteriormente, né? Olha só, o determinante da matriz inversa não é igual ao determinante 1 dividido pelo determinante da matriz A. E se o determinante da matriz A for nulo, for igual a zero, o que eu vou entender aí? Que eu estou dividindo 1 por 0 para encontrar o determinante da inversa. Então não dá para fazer isso, né? Então por isso que eu amarro a minha condição de existência de matriz inversa, eu amarro ao determinante da matriz o original, da matriz A ali. Tá? Então, primeira coisa, pediu para você, calcule a inversa dessa matriz. Você vai verificar se tem. Geralmente nos enunciados aparece assim, ó. Calcule a inversa da matriz, vírgula, se houver, né? Esse tipo de coisa aí. Então, cuida com isso, tá bom? Então, seguimos ali, condição de existência. Vamos ver o que a condição de existência fala. É importante também destacar que, primeira coisa, quando uma matriz admite inversa, dizemos que ela é uma matriz invertível. Se acostuma com esse termo, tá? Inversível, invertível, parece aí. Toda matriz que admite inversa é quadrada, tá? Não para matriz retangular aí não tem inversa, tá bom? Nem toda matriz quadrada admite inversa. Então nós temos os casos que não admitem inversa, que falamos há pouco, onde eu verifico ali determinante da matriz igual a zero. Opa, essa matriz não tem inversa, tá? Se ela não admite inversa, qual que é o termo aplicado? Quando uma matriz quadrada não admite inversa, dizemos que ela é uma matriz singular ou ainda é uma matriz não invertível. Então, determine x para que essa matriz não seja singular. Pô, às vezes você sabe resolver o exercício, mas o que falta para você? Falta vocabulário. Então, cuida com isso, para o vocabulário não acarretar em prejuízo para você.
Né? Mas tarde, pô, imagina, eu sabia resolver essa, mas faltou vocabulário. Se eu soubesse que era isso. Então, por isso, precisamos estar atentos às definições, aos termos próprios aí da matemática, né? Por que não dizer termos técnicos, tá bom? Próxima aí, toda matriz quadrada que não admite inversa tem determinante igual a zero. Então, minha matriz não admitiu inversa, determinante dela é igual a zero. Então, amarrada a essas condições, seguimos então. Então aqui, como que eu vou determinar uma matriz inversa, tá? Separei para vocês duas formas de determinar a matriz inversa. Vamos ver a primeira, a mais clássica, tá? Calcule a matriz inversa da matriz A. Então, exemplozinho bem tranquilo. O que eu vou fazer? Vou utilizar aquela ideia de elemento neutro, tá? Primeira coisa, calcula determinante e vê quanto que você chega nesse determinante aí. Né? Então, diagonal principal menos o produto da diagonal secundária ali, fica 5 vezes 1 menos 3 vezes 2, 5 menos 6, determinante igual a menos 1. Ah, professor, determinante é um negativo. Não tem problema, fica tranquilo, tá bom? O que vai mudar ali? Vai mudar exatamente isso. É negativo o número, é negativo. Deu problema na cabeça, agora esqueci o negócio aí, vai. Ó, é número negativo, sem problema. O que não pode acontecer? Não pode zerar. Determinante deu negativo ou deu positivo serve, o que não vai servir para mim é o zero. Né? O zero já vai indicar para mim que a matriz é singular. Então, vamos lá. Ó. Vou aplicar aquele conceito. Matriz vezes a inversa dela é igual a matriz de identidade, certo? Então, vou trabalhar com produto. Vamos ver se fica legal aí. Linha vezes coluna, tá bom? Então, 5 vezes A, 3 vezes C, deu um elemento. 5 vezes B mais 3 vezes D, deu outro elemento. 2 vezes A mais 1 vezes C, deu outro elemento. E 2 vezes B mais 1 vezes D deu outro elemento. Então, você tem ali essa última aqui que aparece é o resultado da multiplicação da matriz A pela suposta matriz inversa. Não sei quem é ainda. Quando eu multipliquei isso aqui, olha a matriz que apareceu. E aí tem que ser igual à matriz identidade. E agora eu começo a escrever as minhas correspondências. Tá certo? Vamos ver que correspondência que eu tenho aí. Ó. 2 sisteminhas de equação de primeiro grau com 2 incógnitas. Né? Dá para resolver bem tranquilo. E aí eu encontro os valores de A, de B, de C e de D. Bom, fiquei na dúvida agora, professor, e tal. Vou tentar te ajudar daqui a pouco. Certo? Preencho os valores. Né? Troco no lugar de A escrevo menos 1, no lugar de B escrevo 3, no lugar de C escrevo 2, no lugar de D escrevo menos 5 e eu tenho aí a minha matriz inversa. Certinho? Grava bem esse valor que aparece aqui, que aí a gente vai conversar de uma forma diferente. Tá bom? Dica para calcular a matriz inversa de ordem 2. Agora vem algo que eu não uso muito, né? Vocês vão ver eu utilizando isso poucas vezes em sala, que é o tal do macete, né? Sou meio xarope assim mesmo nessas questões. Gosto muito dos conceitos, de fixar bem isso aí, né? Talvez não seja muito prático, mas eu acho que deixa um pouquinho mais interessante a tua visão sobre o exercício, né? Sobre a visão teórica, ela é praticamente poética, né? Podia dizer também engraçadinho hoje, mas vamos tocar aí, vamos ver o que acontece. Olha só, mesmo exercício, professor, já vi isso aí, é verdade? Você já viu? Eu vou passar de novo. Agora, vamos lá. Calcula a matriz inversa. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Calcular o determinante dessa matriz. Calculou. Próxima coisa. Inverta os elementos da diagonal principal. Então, você tem o 5 e tem o 1. O que você vai fazer? Vai trocar eles de lugar. Exatamente isso.
Pô, professor, bruxaria isso aí. É por isso que o macete é esse esquema. Terceira coisa que você vai fazer: inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá entendendo? Tipo assim, bom, não gosto desse sistema de equação, tem essa solução aí. Olha lá como é que fica. Tá? Então, o que era 3 ficou menos 3 e o que era 2 ficou menos 2. Quarta coisa: divida todos os elementos pelo determinante da matriz. Então, o determinante da matriz deu menos 1. Então, você vai dividir 1 por menos 1, menos 2 por menos 1, cuida com isso, menos 3 por menos 1 e 5 por menos 1. Olha que bonito, você já tem tua matriz, certo? Então, você tem duas opções na vida para calcular a inversa. Uma, trabalhar da forma tradicional, lembrando ali da propriedade de elemento neutro, de matriz de identidade, ou grava essa sequenciazinha aí. E sempre, professor, isso funciona. Veja ali que eu destaquei para você, ordem 2. Fica claro? Ordem 2. Para a matriz de ordem 3, nós veremos na próxima aula como é que eu calculo a inversa. Professor, matriz 3 dá mais trabalho? Sim, ela é maior. A ideia de dar mais trabalho sempre existe, mas tem jeito para isso. Tá bom? Tem jeito. Fica tranquilo, tem jeito. Seguiu então. Vamos já para exercício, né? Exercício bacana. Pegou lá na página 5, exercício 1. Tá bom? Encara esse aí. Determinar os valores de x para que exista a inversa da matriz A. Então não está dizendo para você assim, ó, calcule a inversa da matriz. Ele só está dizendo qual a condição para que essa matriz admita a inversa. Lembra qual era a condição? Determinante não pode ser igual a zero. Então é isso que eu vou escrever. Olha só. Determinante de A, né, é igual, né, a gente, notação determinante, que tem que ser diferente de zero. Vou calcular o meu determinante de A, né? Repetindo linha e coluna ali e tal, regra de Sarros mesmo, normalzinha. E aí o que eu encontro? O determinante resultou para mim em uma equação do segundo, em um polinômio do segundo grau, vamos dizer assim, tá bom? O que eu vou escrever aí? Eu vou dar uma simplificada, os termos semelhantes eu simplifico, e o que não é semelhante, reescreve. 3x ao quadrado menos 9x menos 30. O que eu vou fazer aqui? Dá para dividir por 3 ela, né? Todos os termos dividem por 3. Então, dividir todos os termos por 3. E aí eu vou dizer que esse número que eu encontrei ali, aquela expressão que eu encontrei ali, x ao quadrado menos 3x menos 10, tem que ser diferente de zero. E escrevendo isso, eu tenho uma inequação. Olha só. X ao quadrado menos 3x menos 10 diferente de zero. Aplicando Bhaskara por soma e produto e tal, você vai encontrar dois valores para x. Que você vai? Esses valores são raízes da equação. Né? Na aula passada até resolvemos um exercício que tem essa característica também de inequação ali. Então tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer valor, mas não pode dar zero. O que quiser é uma equação, as raízes dela. Então o que eu vou escrever? Que o meu x tem que ser diferente, né? X tem que ser diferente do x', então x' é diferente de 5, x' é diferente de menos 2. Né? São números ali que são as raízes daquela equação. Tá certo? Se x for diferente de 5 e x diferente de menos 2, a matriz A admite inversa. Né? Então esse é a finalização, é a síntese que eu preciso fazer. Próximo exercício, ainda na página 5, exercício 2. O determinante da inversa da matriz é igual a... Bom, quero o determinante da inversa. Eu preciso encontrar a matriz inversa para depois encontrar o determinante? Não, porque tem uma propriedade, né, que nós vimos isso. Então, vou utilizar ela daqui a pouco. Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o determinante dessa matriz A aí. Determinante de A vai ser igual, e aí repete ali as linhas e colunas por sarros, né? E eu encontro 4 menos 6 mais 18 menos 20 mais 2/5. Soma tudo isso. Determinante de A igual a menos 48/5. Daí você pode pensar, né? Já vai... tem ali a opção C, 5 sobre 48, menos 48/5, a letra
a letra D, né? Vou tentar, você já ficou na dúvida ali. Mas se não errou nos cálculos, dá para seguir. Vou lembrar daquela propriedade. Determinante de A elevado a menos 1, determinante da inversa, é igual ao inverso do determinante de A. Então, olha só, o determinante, eu tenho que inverter a minha fração, né? Se você lembrar lá no comecinho da aula, tem lá o inverso de 5 quartos, 4 quintos. Né? Então, o inverso desse determinante aí, menos 48 quintos, é menos 5,48 avos. Ok? Próxima questão. Página 5, exercício 3. Vejamos aí o que acontece. Determinar a inversa da matriz. Vou utilizar aquele esqueminha para não trabalhar com sistema de equação, tá certo? Então, ó, calcular o determinante da matriz A, inverter os elementos da diagonal principal, inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária e, por último, dividir todos os elementos pelo determinante da matriz A. Você pode pausar o vídeo agora, né? Que legal. Pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois acompanha comigo aí. Tá bom? Então, seguindo aqueles 4 passos ali. Primeira coisa que eu fiz, calculei o determinante da matriz. Calculei o determinante da matriz, certo? Determinante de A igual a menos 1. Perfeito. Existe inversa. Segunda coisa, inverter os elementos da diagonal principal. Então, peguei os elementos da diagonal principal 7 e 1, inverto 1 e 7. Terceira coisa, inverta o sinal dos elementos da diagonal secundária. Faz isso. Olha lá. Ó. Né? Troquei o que era 2 ficou menos 2, o que era 4 ficou menos 4. Tá bom? Dividir todos os elementos da matriz pelo determinante da matriz. Né? E aí eu tenho, né, a inversa dessa matriz aí. Bem tranquilinho, eu acho. Não tem muito problema, né? Lembrando aí que são 4 passos para você conseguir a inversa da matriz de ordem 2. Próximo exercício na página 6, 05/4, dia do meu aniversário. Exercício eu fiz questão de resolver. Bacana ele. É simplesinho igual os outros. Tá. A soma dos elementos da matriz inversa de A. Então, posso usar aquele esqueminha de volta ali, né? Primeira coisa, calculei o determinante para ver se existe. Existe, ele é 1. Perfeito, sem problema nenhum. O que eu faço agora? Troca os elementos da diagonal principal. Né? O 2, o 1. Isso. Bem de boa. Troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. E por último, divide todo mundo por 1. Né? Então essa aí é a minha matriz inversa. Agora, o que o exercício pede? A soma disso aí. Né? Então, ó, menos 1, mais 1, mais 2. Isso é igual a 1. Item A. É a alternativa A. Tranquilinho? Seguindo, né? Pegar a pergunta, copiaram? Pode passar para a próxima? Então foi. Página 6, 0505. É incrível. Aniversário da minha irmã. Nasceu exatamente um mês depois. O determinante da matriz inversa da matriz A. Então, eu quero o determinante da inversa, né? Então, primeira coisa que eu preciso, vou calcular o determinante dessa matriz. Veja, na maioria dos exercícios aí de matriz de ordem 3, né, vestibular, eles utilizam pedir determinante, alguma coisa que utilize um determinante de matriz de ordem 3, tá bom? Ninguém fica castigando o aluno aí pedindo determinante de matriz de ordem 3, a menos que seja aí um ita da vida, tal. Determinante da matriz A. Calcula tranquilinho o determinante da matriz A.
sem problema nenhum. Ô, professor, apareceu uma fração ali. É, verdade. Isso daí tem que cuidar bastante, né? Não pode deixar se vencer por fração aí. Fração derruba a galera mesmo. Tá bom? Então 10 mais 3, 17, menos 20, menos 3. Né? E eu posso pensar ali que eu tenho menos 3 menos 28 terços. Então esse 3 eu posso escrever como menos 9 sobre 3 e aí soma, né? Fica menos 37 terços. Tá bom? Então esse é o determinante de A. Chamei a propriedadezinha e aí vou aplicar. Né? Preciso o inverso dela. Então o determinante da inversa da matriz A é menos 3,37 avos. Tá bom? Tem que cuidar aí que se você se deixar levar, ainda se acaba pegando a letra D. Se o cara tivesse bem malvado ali, o cara ainda colocava o sinal negativo naquela letra D ali, né? Aí pegava uma galera, tá bom? Alternativa E. Página 7, exercício 5, 07. 0507. Você não tem ninguém que faz aniversário na família. Se fosse 05 do 6, teria. Sejam as matrizes A e M. Tá? Esse exercício é bem legal. Tá? Onde x e y são números reais. E M é a matriz inversa de A. Então o produto XY é. Bom, aqui eu já fiz um pouquinho diferente. Tá? Não calculei a matriz inversa, não. Isso aí vou atacar esse exercício de uma outra forma. Vou utilizar o conceito que A vezes a inversa é igual à matriz de identidade. E escrevo essa igualdade ali. Mas eu não vou precisar multiplicar, encontrar um sistema de equação, dois sistemas de equação, igual eu encontrei no exemplo. Aqui, equações simples servem. Olha lá, ó. Primeira linha vezes a primeira coluna. 1 vezes x, mais 2 vezes menos 1. Né? O que eu encontro aí? Eu tenho que encontrar 1. Então, eu vou escrever isso. X menos 2 igual a 1. E daqui, eu já consigo visualizar o quê? Que o meu x é igual a 3. Volto. Pega lá, primeira linha vezes segunda coluna. Eu encontro qual elemento? Tem que encontrar 0. Então, eu vou escrever isso. 1 vezes menos 1, mais 2 vezes y igual a 0. Resolvendo isso, eu encontro o meu y igual a meio. E agora o que o exercício pede? O exercício pede o produto. Então vamos lá, x vezes y é igual a 3 vezes meio. E aí de volta, você não pode errar um exercício desse porque você não sabe operar a fração. Né? Número inteiro vezes uma fração, multiplica 3, multiplica 1. Multiplica só o numerador. E aí o meu xy é igual a 3 meios. E tem A. Página 7, exercício 5, 8. Certo? Exercício 5, 8. Vamos ver o que eu encontro aí. Ó. Sejam as matrizes A e B. Onde P e Q são números reais e B é a matriz inversa de A. Então o valor de Q menos 12P Pô, o exercício ficou bem bacana. Vamos lá. Que forma que eu vou atacar ele? Ó. A vezes B igual a I. E escrevo essas duas matrizes aí, certo? Olha só. Linha vezes coluna, eu encontro o primeiro elemento. Tá aqui. Linha vezes coluna, primeira linha vezes segunda coluna, eu encontro o elemento 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Tá ali aparecendo a equaçãozinha do lado.
segunda linha vezes a primeira coluna. Eu encontro a minha terceira equação. E a segunda linha vezes a segunda coluna, eu encontro o elemento 2, 2. Certinho aí? Agora, o que eu consigo simplificar nessas equações? Vamos dar uma olhada na primeira equação. 1/3 vezes 3 dá 1, mais P vezes 0. O que eu vou encontrar ali? 1 igual a 1. Não é uma informação relevante. Concorda comigo? Seguiu. 1/3 vezes 1 mais PQ. Opa, aqui eu vou guardar, né? 1/3 mais PQ. Igual a 0. Próxima informação. 0 vezes 3 mais 1/4 vezes 0 igual a 0. Encontrei 0 igual a 0. Nada para mim de informação relevante, assim, de importante. Não utilizo aí. E a próxima ali, 0 vezes 1 mais 1/4 vezes Q igual a 1. O que eu vou encontrar? Que Q é igual a 1. Que Q sobre 4 é igual a 1. Opa, aqui eu já consigo... Essa tá melhor de resolver. Então, ó, passa aquele 4 multiplicando 1 e eu já encontro que o meu Q é igual a 4. Agora eu vou para a próxima equação, né? Aquela outra ali que eu encontrei. Reescrevi ela aqui em cima. E olha ali, 1/3 mais PQ é igual a 0. Substitui esse Q, que vale 4, lá em cima, e você fica com 1/3 mais 4P igual a 0. O que você faz? Passa 1/3 para o outro lado. E aí você fica com 4P igual a menos 1/3. E aí, esse 4 que está multiplicando P, ele passa dividindo. Mas ele passa dividindo quem? Ele passa dividindo 1 e multiplicando 3. Tá? Então, eu escrevi lá, ó. P igual a menos 1/12. Ok. Resolveu o exercício? Ainda não. Porque do enunciado, o que o exercício pede? O exercício pede o valor de Q menos 12P. Então eu vou escrever isso. E aí aqui em cima já, né? Q menos 12P é igual, no lugar de Q eu coloco 4 menos 12 vezes o meu P, que vale 1/12. Negativo, né? Então, Q menos 12P é igual a 4 mais 12 sobre 12. Por que ficou positivo? Porque é menos 12 vezes menos 1/12. Então fica 12 sobre 12, né? E o número inteiro multiplica só o numerador da fração. Aí eu fico com Q menos 12P igual a 4 mais 1. E eu tenho lá que o Q menos 12P vale 5. Certinho, gente? Então por hoje é só, né? Temos ali como resposta a letra D, tá certo? Vou verificar certinho aí como é que fica, ou se tiver dúvida, escreve e aí a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu ver se eu finalizei esse slide aí, exatamente, né? Então você pode escrever para mim aí no williamrs@gmail.com, tá certo? Aproveite bastante o seu tempo, tá? Conselho que eu dou aí é aproveitar bastante o teu tempo agora para estudar, para colocar a matéria em dia. Se tiver alguma coisa da minha disciplina que ficou para trás aí, manda e-mail, eu te mando meu telefone, tá? Não coloco aqui porque o vídeo fica disponível no YouTube. Então, eu deixo para vocês aí o que vocês precisarem, mando meu telefone, gosto de responder, gosto de ter esse contato com vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem algo mais. Ah, sim, né? Sobre o Enem, não deixe de realizar a tua inscrição. Lembre-se, pense assim, ó, pô, eu tive uma chance, um tempo um pouquinho maior para estudar. A gente sabe da dificuldade de vocês, muitos trabalham, então tem esse tempo, essa necessidade maior aí de tempo, né? E espero que vocês, espero estar contribuindo
para que vocês alcancem seus objetivos, tá bom? Na aula seguinte nós faremos mais correção, aí eu já não entro tanto com teoria, talvez veja um pouquinho a coisa de teoria, mas um pouco mais curta, tá? E é isso. Um abraço e até a próxima semana. Falou!